Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. Em especial, eu dedico aquelas ovelhas que têm um propósito diante de Deus, aquelas também que estão prestando atenção nas palavras que o profeta tem proferido. São hoje cerca de 8.000 visualizações, inclusive até na Europa, mas eu sei que está produzindo efeito. E uma oração passada, Deus tocou no meu coração de fazer uma pregação especial. Eu tinha dito que a pregação seria sobre a verdade sobre a Igreja Católica, mas primeiro eu vou fazer essa pregação aqui para essas ovelhas que estão se desgarrando e precisam no momento andar sozinhas. Mas antes de eu começar essa ministração, vai ativando o sininho, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, porque não é só para mim, não é só para você, é para todos aqueles que creem, todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que têm a verdade dentro de si, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos à palavra de Deus em Mateus capítulo 7, no versículo 19 ao 23. Vamos lá. Tá escrito assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quem conhecereis? Não só nós, como Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tem Bíblia que vai dizer que passam aí a mentira. Eu quero dizer para vocês que existem muitos guias cegos. Eu achava que tinha sim, mas não quanto que eu tenho visto. Eu estava falando hoje com o irmão que eu tenho passado os vídeos e a gente tem se comunicado, e ele continua congregando, mas eu fico imaginando que existem pessoas por aí que deram basta na religião. Muitos que estão ouvindo essas pregações, eles nem estão frequentando religiões. E aí, como é que fica a minha responsabilidade nisso? Se a gente for olhar, eu tenho orado a Deus porque ainda não tenho condições de estar aí orientando essas pessoas que não é errado, que certamente estão se desprendendo. Porque imagine você numa árvore a qual você se alimenta e você começa a receber uma palavra que é verdade. Se você for uma pessoa não religiosa, se for uma pessoa que não nasceu da religião, você vai receber essa palavra, porque está escrito na palavra de Deus. Não tem esse, eu sou bispo, eu sou papa, eu sou profeta.
profeta, não tem a palavra de Deus, que é a carta magna que vai nos conduzir ao reino do céu. Então, se alguém apresenta algo com base bíblica, ele tem que ser ouvido, porque toda verdade vem de Deus. Eu fiz aí a explanação sobre os judeus, bênção ou maldição. Eu tenho um conhecido que ele é da religião, e eu disse para ele abertamente: você consulte os rabinos, consulte quem tem te orientado, mostre as pregações. Eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é Deus. Mas se ele quiser debater comigo, que ele traga elementos bíblicos, porque nós seremos julgados pela palavra de Deus. Não tem para onde correr. E quando você morre, você está só. Você pode ter vivido aí em meio a tantas pessoas. Você pode ser líder, dono de inúmeras igrejas, mas quando você morre, você está só com Deus. Aí, meu irmão, a palavra de Deus é que vai prevalecer. Hoje a palavra de Deus não prevalece, cada um fala o que quer. Mas quando você morrer, não importa a religião que você seja, que não é nem para ser religioso, você tem que ser filho e servo de Deus. Há uma diferença nisso, e a gente vai aprender o que é isso lá para frente, na prática. É na prática. Essa geração inteira são religiosos, e Deus até tem tolerado por falta de conhecimento. Mas nós estamos chegando no fim dos tempos, em que tudo que está oculto vai ser revelado, e você vai ter que tomar uma atitude. Sabe qual é a atitude mais viável? Entra no teu quarto, ore ao teu Deus em secreto, e Ele te ouvirá. No nome de Jesus, é claro. Se esvazie de tudo que você aprendeu. Comece a orar dessa forma. Você e Deus. O tema de hoje é a ovelha e o seu propósito. Se olharmos para dentro de nós mesmos e fizermos uma autoanálise, certamente aparecerá o real propósito que nos motiva a estarmos continuamente numa igreja, mesmo com decepções, escândalos, e até mesmo tendo que mudar o foco por não ter sido atendido por Deus. Olha só quantas coisas acontecem numa caminhada religiosa. Então você se submete aos trâmites, às regras da igreja, você faz aquilo que se pede, e muitas das vezes você não alcança aquilo que você quer. Tem coisas que eu costumo dizer que elas iam acontecer naturalmente, só que a igreja ganha mérito com isso. Outras das pessoas têm que mudar de igreja porque não vê resultado, e vai mudando de igreja, aquela que conseguir te dar essa graça que você precisa, então ali você deposita o seu coração. Mas aí é que está o erro, porque Deus não morreu numa cruz, não deu o seu filho para que você estivesse preso a uma igreja, principalmente por consideração. Foi aqui que eu fui feliz, foi aqui que aconteceu isso, foi aqui que eu recebi a minha aposentadoria, foi aqui que eu fui curado. Sabe?
A sua fé te condicionou a isso. A tua fé te levou a esse milagre. Imagine que fazem de tudo para te motivar. De tudo para te motivar. Usam possibilidade real de você, para te prender na igreja, de você ir para o inferno. Se você sair da igreja, tu vai para o inferno. Então as pessoas muitas das vezes ficam na igreja com medo de ir para o inferno. Pior de tudo, aceitam de tudo que se passa lá. Um ambiente preparado, agradável. Eu acho engraçado que tem pessoas que começam numa igreja pequenininha e ela prospera, ela abandona aquela igreja pequenininha e vai para uma igreja grande, porque tem ar-condicionado, tem outdoor, tem aquelas coisas todas, tem um ambiente é outro, e por ele mudou de status, então ele vai buscar aí uma igreja de acordo com o seu status. Ou seja, ele poderia elevar a igreja que ele estava. Mas infelizmente ela busca um local onde o status dela acompanha. Aí eu te pergunto, isso é de Deus? Isso agrada a Deus? Isso é vida com Deus ou é religião? Então essas coisas não vão passar mais diante de Deus. Como eu disse no primeiro vídeo, a igreja protestante, ela não era de Deus. Não adianta você temar comigo, porque está na palavra de Deus. É só você enquadrar a palavra, você vai ver que ele está falando da igreja protestante, E ele fala também da igreja católica. A igreja católica, no momento, tão decepcionado com a cabeça da igreja, que disse algo contrário àquilo que eles vinham ensinando, que eles vinham pregando há muito tempo, mas que é verdade, que é verdade. Mas eles estão decepcionados porque ele resolveu, depois de 2000 anos, falar a verdade. E não só nisso, falar sobre o casamento deixou meio mundo de gente também aí com raiva, decepcionado, porque ele disse que o casamento que é de Deus, a união que é de Deus é o homem e a mulher, Então as pessoas estão aí meio desorientados, mas no fundo já sabiam disso. Mas será que eles ficaram bonzinhos? Não, não ficaram bonzinhos, porque é um plano que se tem para trazer descrença religiosa, descrédito da religião. Para quê? Para que eles possam apresentar o anticristo. Então eles não ficaram bonzinhos, eles não passaram a ser de Deus porque estão revelando verdades aí, não. Isso é um plano. Imagine, eu nem ia estar falando da igreja católica agora, mas veio na mente. Imagine que a igreja católica, ela é um país. Ela é um país. E o Papa, ele é como um presidente. Mas o presidente manda sozinho? Não manda. O presidente, ele só repassa. Se o Papa tivesse feito algo que desagradasse a igreja, o comando da igreja, ele já tinha saído no mesmo dia. Tinha se matado, tinha infartado. Essa que é a verdade. Então toda uma cúpula está de acordo, porque isso é um plano. Um plano para fazer com que a igreja ela fique descredenciada. E vai funcionar, porque as pessoas não se apegaram à palavra de Deus.
as pessoas se apegaram aos ensinamentos de homens, que dão uma desculpa naquilo que eles querem botar, e vocês aceitam. Por quê? Porque, primeiro, que nasceram da religião, segundo, que não querem se incomodar. Não quer se incomodar, aí aceita, só que vai se incomodar com Deus. Preste atenção, vai se incomodar com Deus. Aí a palavra de Deus diz que se aquele que comanda, que é a cabeça, não for luz, todo o corpo está em treva. Aí talvez você pergunte, quando que uma igreja deixa de ser luz? Ou seja, não ter um direcionamento do Espírito Santo de Deus. Se respondeu quando ela contraria a palavra de Deus, acertou. Pois é o que tenho mostrado a vós outros, a vocês, que muitos estão me odiando, muitos estão, dizendo, profeta, os que me conhecem me chamam pelo apelido, né? Você não pode fazer isso. Mas será que eu posso dormir tranquilo, sabendo das coisas e guardar para mim? Eu posso. É justo com vocês eu fazer isso? Não. É justo para com o meu Deus, para o Criador do céu e da terra, para com o seu Filho que se esvaziou de si mesmo, da sua glória, do seu poder, de ser Deus, para vir na terra e morrer por nós, seria justo? Não. Não importa o preço que se pague para isso. Me acusam de estar julgando, porém quem julga é a própria palavra de Deus. Porque tudo que eu tenho passado para vocês, que o profeta agora tem passado para vocês, está dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos de Deus. Agora, se você não quer enxergar, é uma outra situação. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele vai tirar 10%. Então você tem 100%, ele só vai pegar 10%. E se você não se esforçar para entender aquilo que eu estou falando, você vai morrer com a igreja. Vai morrer com a igreja. Aí você vai lá em Amós capítulo 5, você vai entender isso que eu estou te falando. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Não importa se a Bíblia é católica, se é protestante, está na palavra de Deus. Não importa se você é judeu, também está lá no Velho Testamento, também está lá nas Escrituras. Não importa quem você seja, ninguém vai fugir da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando de religiosos, está falando de pessoas que congregam, pessoas que têm o costume de dizer glória a Deus, aleluia. Ele está falando dessas pessoas que conhecem a palavra de Deus, não profundamente, mas conhecem a palavra de Deus porque ensinaram a ela. E ela não se preocupou em testificar. A palavra de Deus diz: provai o Espírito, provai, não comer tudo aquilo que manda para vocês. Eu comecei a ministração, primeiro vídeo, há mais ou menos 6 meses, em julho, final de julho, meados de julho, a qual eu fui para Sergipe. Eu fiz exclusivamente para minha família. Inclusive eu quero aí dar um alô aí pro pessoal lá de
de, como é que chama? Os Tenório lá, de Sergipe lá, eu esqueci lá, Povoado Brasília, né? Eu amo vocês. Eu sei da religião de vocês, mas eu amo vocês. Eu não amo a religião. Eu amo vocês. Eu amo a Deus. E vocês vão ser julgados pela palavra de Deus. Não importa aquilo que te ensinaram. Eu vou te mostrar para vocês no próximo vídeo, se Deus permitir, como é que funcionou as coisas. Por que nós temos hoje a predominância de uma igreja ser. Então, não foi vontade de Deus, foi estratégia. Mostrar para vocês, e vocês vão ser julgados pela palavra de Deus, não importa qual a Bíblia que vocês tenham. Inclusive eu quero me desculpar aos católicos, que quando eu me converti, eu debatia muito com os católicos na questão dos livros que tinham na Bíblia. Eu aprendi que vocês, os católicos, tiraram os livros. Foi assim que me ensinaram. E eu debatia mesmo. Mas eu descobri hoje que quem tirou foi nós. Quem tirou os livros a mais, que nós chamamos de apócrifos, foi Martinho Lutero. Então, eu tenho certeza que as pessoas que eu debati, ainda jovem, provavelmente a maioria já faleceram, mas eu quero me desculpar nessa questão, porque eu não sou dono da verdade, quem é dono da verdade é Deus. Não importa quem vai doer. E se eu cometer alguma injustiça, vou voltar atrás tranquilamente. Eu tenho que ter essa humildade. Então, nessa questão aí, você que é protestante, você que é crente, fique sabendo que nós é que tiramos os livros. Não foi eles, viu? Apesar de eu nunca ter lido esses livros, aliás, os 6 a mais, né? Mas eu já no estudo eu aprendi que isso. Mas voltando à palavra de Deus, ou seja, a palavra que você mesmo carrega é a que testifica do Deus Pai e do Deus Filho. E você despreza ao dar ouvido aos guias cegos. Por quê? Porque as pessoas, elas querem te convencer que o local que ela está é o melhor local, né? O melhor local para você estar. Aí você, mesmo tendo conhecimento, mesmo indo buscar informação, não toma uma atitude. É difícil? É. Deus, ele me tirou para o deserto para poder enxergar as coisas que eu enxergo. Olha que tem muita coisa para botar à tona, viu? Então ele teve que me tirar. E eu fiz essa pregação falando do propósito, né, da ovelha e o seu propósito. Qual é o propósito da ovelha? Tem que ser se salvar. O propósito da ovelha tem que ser ir morar no céu com Deus. Se ela não tiver esse propósito, acabou. Então, se eu estou te mostrando a verdade tem chocado a sua realidade e tem base bíblica. Se você escolher a religião, todo mundo diz que não escolhe a religião, né? Todo mundo vem com essa conversinha: não, eu não sou religioso. Quando você despreza a palavra de Deus e escolhe a religião, você escolheu a religião. Ainda que você aceite, ela está um pouquinho distorcida, você é conivente. E eu estava orando lá no meu trabalho, de repente lembrei das 8.000 visualizações, né? Inclusive está até em Portugal, 1% em Portugal. Agradecer o pessoal aí que levou a palavra de Deus a Portugal, né? 1%. Então a gente calculando aí 1% de 7.000 e pouco, daria 70 e poucas pessoas, né, que estão lá, que assistiram. Olha a responsabilidade, aquilo que seria basicamente para a família, porque a minha ideia seria ter
300 pessoas, representando lá aquela passagem de Gideão, que com 300 pessoas eles venceram 5 reis. Então a gente pode alcançar os 5 cantos do Brasil, o centro e as pontas, né? Aí você vai dizer, não, norte, sul, leste, oeste, tá faltando um, não, e o centro, né? Então, eu lembrei de que, imagine, eu tenho tacado pedra na igreja, tenho mostrado a verdade, então as pedras estão indo com peso. A pedra que eu estou lançando, ela está indo forte. E aqueles sinceros vão chocar, vai contrariar a realidade que ele vive. Então, eu quero dizer para vocês que Deus está vendo essa situação que você está vendo. E o conselho que Ele dá é que vocês busquem a Ele. Mas como buscar Ele? Você tem o Pai que atende através do Filho. E Ele dá a dica: entre no seu quarto, chore. Abre o coração. Chorar não é vergonha, não. Nem para homem, nem para mulher, nem para jovens, até mesmo as crianças, apesar de não entender muito. Ore, de preferência quando não tiver ninguém. É só você e Deus. É só você com o Filho de Deus, que é a forma que Deus te recebe. Então não tem mais nada. Não existe nenhum outro meio, nenhuma outra forma de vocês chegarem até Deus, só através do Filho, do seu Filho unigênito, que morreu e ressuscitou único. E Ele te atende. Então abra o coração, começa a chorar, é a sua alma. Olha, Deus não corre o risco de ir para o inferno, não. Jesus não corre o risco de ir para o inferno, não. Quem corre o risco de ir para o inferno somos nós. Eu, você, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus amigos, seus parentes, aquele pobre que está lá fora, mendigando, aquele valentão, aquele frouxo, aquele encarcerado, aquele empresário. Essas são as pessoas que estão na linha de risco. Deus não, mas Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus está vivo, Ele responde. Eu sempre costumo dizer para vocês, isso está na Bíblia, quando Ele fala, olha, quando você vê lá em Amós capítulo 5, que vem o mal, não corra para Gilgal, não corra para Betel, não corra para a casa de José. Sabe o que ele está dizendo? Se você vê que o mal está vindo sobre a igreja católica, não corra para a igreja protestante. Ah, mas a igreja protestante está ruim também, né? Então vou correr para um lugar que é mais santo, o povo de Israel. Ele está dizendo, não corra, não saia de Betel para Gilgal, não saia de Gilgal para Betel, não saia de Gilgal de Betel para ir para a casa de José, que na teoria seria o lugar mais santo, como as pessoas têm feito. Não, sabe o conselho dele? Buscai ao Criador, buscai a Deus. Entre no seu quarto e chore, porque se você não fizer isso, tu vai para o inferno. E Ele está dizendo, buscai a mim. Você acha que eu estou brincando? Lê lá Amós capítulo 5, ou não, bota lá a vontade de Deus, um dos vídeos. Mas eu prefiro que você leia a Bíblia, porque a Bíblia é que testifica de Deus. Então eu sei que tem pessoas que estão desgarrando, mas não venha dar motivos para ir para o mundo, para se escarnecer. Tá certo que lá dentro tá ruim para você também, né? Você já aprendeu do que é certo, do que é errado. Você já sabe o que é certo, o que é errado. Você só deixou se enganar. Você só está deixando se enganar. Mas
vai bater de cara com Deus. Se não disseram para você, eu vou dizer de novo. Que quando você morre, o teu espírito, tua alma sai do corpo. Ali você já é designado. Você já é designado. Você é pré-julgado. Então, se você tiver condição de herdar o reino do céu, você vai para o paraíso. Se você tiver na condição de herdar o lago de fogo e enxofre, você já vai para o lugar chamado Hades, que traduzido é o inferno. Tem gente que diz que o inferno é aqui, tem gente que quer. O pessoal estão aí tomando sangue de criança aí, lá para fora, o Gicão. E alguns brasileiros também, né? Não querem morrer. Aí o inferno é o lugar onde você quer ficar, né? A gente tem que ter juízo, prestar atenção. Imagine quantas pessoas já morreram nesse engano. Quantas pessoas mais vão morrer nesse engano? Pessoas que estão à frente mentindo, não sabem nada da Bíblia. Tentei ver uma pregação de um cidadão sobre relacionamento, tive que desligar. E o cidadão é famosíssimo. Olha os guias. Eu não preguei sobre isso ainda, mas acho só que vai ser muito lá para frente, porque nego vai cair da cadeira, né? Então, é isso que Deus tem falado com a gente. Ore, ore, chore. Eu fiz isso. Eu já fiz muito isso. Falei com Deus, desafiei Ele vir na minha vida, né? Aliás, trazer quem eu queria, e Ele trouxe, só que eu não tive coragem de assumir. Não sei se eu já contei essa história, um dos testemunhos que eu tenho com Deus. Eu fiz com que Deus me desse a resposta na hora, Ele deu, só que eu não tive coragem de tomar posse. Na outra semana, aconteceu a mesma coisa, chorei, me mostra na Bíblia. Ele me mostrou, não estou satisfeito, traga até aqui, e Ele trouxe. Isso há mais de 30 anos atrás. Só que eu não tive coragem de tomar posse. Aí eu percebi que tinha perdido. Porque Deus, meu Deus, o Deus que você crê, Ele responde. Ele é vivo. Tá ruim o negócio? Entre no seu quarto, sozinho, deixa todo mundo sair. As pessoas ficam sozinhas para se matar, né? Não, fique sozinha para ter vida. As pessoas esperam todo mundo sair, muitos esperam o povo sair para se matar. Não, espere o povo sair para você ter vida, para você entrar no quarto, chorar, falar com Deus, buscar na palavra, só sair dali quando tiver uma resposta. E Ele vai te dar, porque Ele está vendo a sua vida, Ele está vendo a sua sinceridade. Mas quando você finge que não é contigo, Ele não pode fazer nada por você, Ele não pode te direcionar. É o mesmo que você dizer, não, eu estou bem aqui. Estou bem aqui. Quero contar uma história de um passarinho. Estava no trabalho ontem e os passarinhos estavam agitados. Você sabe que eles estão na época agora de concluir a sua geração, né? Eles começam na primavera a acasalar. E aí no verão, no início do verão assim, os filhotinhos começam a dar os seus primeiros passos. E tinha 2 passarinhos que caíram do ninho. E eu já tinha passado aí um dia meio esquisito, não estava muito legal, estava uma tristeza dentro de mim, estava querendo aflorar. E eu percebi na última oração que eu fiz, antes de ir embora, terminar meu trabalho, né? Minha jornada. E eu lembrei dos passarinhos. E aí eu interrompi a oração para escrever. E, na verdade, os passarinhos, o que acontece com os passarinhos? Eles estão no ninho. Aí chega o dia
que é para voar. A mãe sabe, o pai sabe, né? A mãe pardal, o pai pardal. Eu estou dando exemplo do pardal. E os bichinhos se preparam para voar. E eu achei semelhante isso que eu estou dizendo para vocês. Você está confortável lá no seu ninho, você é gerado no seu ninho, aí vem alguém e confronta o seu ninho com a palavra de Deus. Deus confronta você com o que você vive, com a palavra de Deus. Você não pode fugir da palavra de Deus, não. Nem você, nem o seu pastor, nem a sua pastora, nem o bispo, nem o padre, ninguém pode fugir da palavra de Deus. Aí chegou o dia desses filhotinhos, não é mais peloquinhos, né? Já tem as penas formadas e tudo, né? E eles se preparam para voar. O que acontece? Eles voam o suficiente para não se esborrachar lá embaixo, mesmo porque os ninhos são no alto. E depois eles ficam tentando voltar para o ninho. Tentando voltar para o ninho. O tempo do ninho deles acabou. A mãe dá suporte, o pai dá suporte, mas eles terão que passar a noite por ali. Diz um conhecido meu que entende muito negócio de pássaro, há uns 2 anos atrás ou mais, ele me contou que eu estava aflito, que uma andorinha estava no chão, aí tinha gatos lá onde a gente trabalhava, né? Onde eu trabalho ainda, tinha umas gatas, e eu falei assim, o gato vai pegar o bichinho, fiquei apavorado. A gente pegou o bichinho e colocou no alto. Aí ele disse para mim, não, mas não se preocupe não, eles vão ficar aí até amanhã. Amanhã eles já voam. Eu achei interessante isso. Eu quero dizer para vocês que estão tomando uma decisão, não importa onde, que vocês estão enxergando, porque tu vai enxergar. Se você é de Deus, você vai enxergar. Se você não enxergar, tu nasceu da religião e acabou. Você vai se afundar junto com ela. E ele diz que vai sair 1000 e só vai, os 1000 que foram na batalha, os 1000 que foram representar ele, só 100 vai voltar. Ou seja, só 100 vai continuar com ele. Ele está falando da religião. 10%. Vai ter uma hora que você vai se sentir como esse passarinho, fora do ninho. Fora do ninho. Mas vai passar uma noite, 2, e você vai aprender a andar. Você vai voar. Você vai ser alimentado pelo próprio Deus. Eu me preocupei com isso. Me preocupei e me preocupo com isso. É por isso que eu fiz essa pregação, que entrou na frente da outra. Para que você saiba que eu tenho a responsabilidade. Eu não estou só jogando pedra, mas eu tenho a responsabilidade para com vocês. Não sei nem que alguns dos meus parentes, talvez. Eu sei que tem muitos católicos, tem muitos crentes, tem espírita. E eu vou estar pregando sobre tudo isso. Tudo isso. Porque Jesus não morreu na cruz para você ser religioso. Eu sei que a igreja é importante, porque você precisa aprender. Mas você precisa aprender o que é certo. Se você aprender o que é errado, você vai nascer da religião e você não vai ter a salvação. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso é muito importante. Então o passarinho, ele passa o perrengue dele, porque ele não tem como voar para longe. Ele voa um pouquinho mais alto ali para um lugar assim, mas ele não consegue voltar para o ninho. Por quê? Porque as asas dele não condicionam ele. Mas só que na questão do crente, do religioso, do homem de Deus, da pessoa que está enxergando a palavra de Deus, ele não vai voltar, porque ele sabe que aquilo que está sendo feito é errado.
porque ele enxergou que aquilo que está sendo produzido ali não é de Deus. Tem mais coisas para passar para vocês. Muitos vão dizer: ah, não, isso não é não. Eu não enxergava, está aqui na minha frente, eu não enxergava. Coisas que você, não é esse negócio de idolatria, não, isso já passou. É outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. Outras coisas. Você quer pagar o preço, você vai pagar. É uma escolha sua, mas num dia que Deus não te avisou. Não é porque eu estou falando que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu entro na sua casa se você deixar. Não, você nem recebe. Nem recebe. Mas seria bom você olhar se não está escrito na Bíblia isso que eu estou falando. Porque quem despreza os conselhos de Deus, desprezam a Deus. Como é que vai morar com Ele? Como é que vai morar com o Criador? Não tem condição. Eu gostaria, hoje eu vou mudar o protocolo, já preocupado com essas pessoas que certamente está chocando. Tem pessoas que eu converso, e eu falei com um rapazinho ontem, eu olhei para ele e falei assim: você está tendo dificuldade na sua igreja? Ele disse: é, na questão do Espírito Santo. E aí? Na questão do Espírito Santo. A gente fala da igreja católica que ela usa de vãs repetições, não é isso? O que é vãs repetição? Porque ele fica lá no terço, né, ora, depois na outra bolinha ora, na outra bolinha ora, não é assim? Aí os crentes falam dos católicos. Mas aí você está falando em línguas na sua igreja. Aí você fica repetindo. Canta lá, xalalá, canta lá, xalalá, cremicaca, abacaxi, xabacoque. Não é isso? Aí o Espírito está conversando com Deus. Está vendo aí? Que a gente, sabe, dá uma de bobo. Que a gente despreza a palavra de Deus. As pessoas, pela emoção, convencem a gente a se emocionar também. Porque em Atos dos Apóstolos fala que falavam em línguas estranhas, mas tinha endereço. Eu já falei isso aqui. Fulano falava, um grego falava em egípcio para o egípcio que está ali. Só que o outro grego que conhecia o grego dizia: ele está falando estranho. Mas aquele que estava ali tinha ciência daquilo que estava sendo falado. Imagine se o Espírito Santo, que testifica com Deus, fica só glória, 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 glória. Deus vai perder a paciência com ele. Então são coisas que aqui, se a gente for usar inteligência, aí o cidadão vai pregar lá na frente, primeiro ele começa um canta lá, xalalá, um creme, craque, abacaxi, para mostrar a espiritualidade. Eu não tenho paciência. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ah, profeta. Vai falar nisso mesmo com os familiares aí. Ó, tu tá pegando pesado, tu tá pegando no pé da igreja. Meu amigo, meu negócio é com as ovelhas de Deus, não é com a igreja. Se a igreja pregar certinho, não vai ter problema comigo. Mas se está mentindo, se está levando as pessoas aí para o inferno, aí está mexendo comigo. Agora eu só entro na sua casa se você deixar. Se você quiser aprender a verdade. Se você quer continuar se enganando, já está ficando velho, já está se preparando para morrer e achando que está salvo, se ligue na palavra de Deus. Se ligue na palavra de Deus. Amém, pessoal? Que Deus possa estar abençoando vocês para encerrar. Essa história verídica na natureza está acontecendo hoje com a igreja. Está acontecendo hoje com as pessoas que se dizem de Deus. Você vai ter que passar por isso. Você vai ter que passar por isso.
Senão você não vai herdar o reino do céu. Engraçado é que ninguém volta para dizer, né? Ninguém volta para dizer. Porque há uma barreira entre os vivos e os mortos. Ah, mas como é que os espíritas fazem isso? Fazem. Fazem mesmo? O que é mais importante, a palavra de Deus ou aquilo que você pensa? Ou aquilo que você acha? Acredito que é a palavra de Deus. Então aquele que morre, acabou-se. Fechou a oportunidade. Por isso que eu falo com vocês que estão vivos, que eu não vou para o cemitério falar com o morto. Porque, segundo a palavra de Deus, não vai resolver. Não vai trazer resultado. Pelo contrário, vai aborrecer aquele que criou a palavra de Deus. Aquele que criou a palavra de Deus. Aquele que viveu uma história com um povo, né? E os relatos gerou a palavra que é o nosso guia. Então você precisa de Deus, da ação do Filho, porque ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Acabou. Não tem outro meio. Tem meios que enganam as pessoas, meios que podem até fazer milagres. Ele disse lá: se verdadeiramente eu vos libertar, vos sereis livres. Então tem outros meios, mas não é o meio verdadeiro. Então você está vendo milagre acontecer aí, mas não é o verdadeiro. Milagres acontecem. O inimigo ele tira de um lugar, bota para o outro. Aconteceu com a minha mãe. Todo mundo, algumas pessoas que eu converso sabem disso. Os parentes sabem disso. Que ela, quando tinha 17 anos, pareceu uma dor insuportável, ela gestante do meu irmão, mais novo, e ela levaram ela a um centro de macumba. A verdade é essa. Eu não estou criticando nada. A palavra está aqui, a palavra que derruba, né? E fizeram uma sessão, passaram 7 guias, olha, 7 guias, né? 7, né? E depois ela ficou boa. Nessa brincadeira, antes de morrer, veio uma missionária, né, para desfazer esse trabalho que na época era mais ou menos há 42 anos atrás. 42. E ela passou por uma igreja que era 100% libertação. Imagine, hein? 100%. E Deus veio, mandou uma missionária que errou, que foi para um hospital e foi para o outro, e diz: eu vim aqui só para isso. Minha esposa é prova disso. Aconteceu quando ela estava lá no hospital com a minha mãe, a falecida minha mãe. Então, as pessoas, principalmente no fim dos tempos, vai ver até a perna crescer. Essa que é a verdade. Mas está dentro da palavra de Deus, tem base bíblica. Aí se preocupe. Deus, quando a gente começar a fazer o que é certo, aí Deus vai começar a fazer os milagres. Mas do jeito que nós estamos, nós só vivemos emoções, né? Você que está começando a enxergar, eu sempre costumo dizer: não apavore, continue orando. Deus está olhando para você, Espírito Santo, poder de Deus, Jesus está olhando para você, e você vai passar por esse momento e vai ser abençoado, e vai, acima de tudo, salvar a sua alma, a alma dos seus entes queridos. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Dê o seu like, compartilhe com pessoas. Que Deus esteja, no nome de Jesus, conosco. Que assim seja.